Aqui no capítulo 2 de Eclesiastes, aqui fala sobre os prazeres e as riquezas. Os prazeres e as riquezas não dão felicidade. Aqui fala um pouco sobre o rei Salomão. Aqui o rei Salomão estava falando a sua vida, quando ele estava um pouco distante de Deus, da sua obediência. Quando ele colocou a riqueza acima de Deus na vida dele. Podemos entender isso aqui no capítulo 2 de Eclesiastes. Então, Salomão começou dizendo assim: disse eu no meu coração, ora bem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer, mas eis que também isto é vaidade. Do riso disse, está doido, e da alegria de que serve esta. Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. Como reteria a loucura, até ver que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Aqui o rei Salomão começou a dizer o que ele tinha feito, o que ele tinha conquistado. Cuidado com isso. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinha, fiz para mim hortas e jardins, plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles os bosques em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e joias de reis e das províncias. Provi-me cantores e cantoras e da delícia dos filhos dos homens e de instrumento de música de toda sorte. Engrandeci-me e aumentei-me mais que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Em tudo quanto desejaram, os meus olhos, não lo neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Aqui nós encontramos um rei que tudo que ele falava era em alusão ao eu, né? Eu fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinho, tudo na alusão ao eu. Fiz para mim hortas e jardins, plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Tudo aí vocês estão observando que é com alusão ao eu. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles os bosques em que reverdeciam as árvores. Novamente fazendo alusão ao eu. Adquiri servos e servas, tive servos nascidos em casa, também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Continua o rei Salomão fazendo alusão ao eu, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aqui ele continua dizendo, amontoei também para mim prata e ouro e joias de reis e das províncias, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, de instrumento de música de toda sorte. Ou seja, eu curti a minha vida, eu curto a minha vida porque eu tenho condições para isso. E continua Salomão dizendo, engrandeci-me e aumentei mais que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo isso em alusão ao eu. Eu
fiz acontecer, eu consegui isso, eu consegui aquilo aqui. Era o rei Salomão, engrandecendo a si próprio. No versículo 10 aqui de Provérbio 2, ele continuou dizendo assim: e tudo quanto desejar os meus olhos não lo neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Aqui vem o despertamento. Em Salomão, ele diz assim: e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a contemplação da sabedoria e dos desvários e da doidice, porque que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a justiça, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em treva. Também então entendi eu que o mesmo lhe sucede a todos. Pelo que eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Porque então busquei eu mais sabedoria? Então disse no meu coração que também isto era vaidade, porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros tal esquecimento haverá. Como morre o sábio, assim morre também o tolo. Pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Aqui nesse capítulo 2 de Eclesiastes, nós vemos o rei Salomão se abrindo e fazendo suas comparações. Primeiro ele começa dizendo: eu fiz isso, eu fiz aquilo. De repente ele cai na real e fala: mas para que serve isso quando eu morrer? Será que isso vai me servir para sempre? Eu não poderia ser melhor? Não poderia ter aproveitado mais a minha vida em agradar a Deus? Eu comecei a entregar a minha vida para mulheres, tive 700 esposas, 300 concubinas, me prostituí com tantas mulheres e esqueci das coisas mais preciosas que são obedecer a Deus e os seus mandamentos. Então você pode tirar alguns exemplos aqui no capítulo 2 de Eclesiastes.